R$ 6 bilhões foram desviados do INSS. É isso mesmo que você está ouvindo. 6 bi, é 6 bi não, 6 bilhões foram desviados do INSS, tá? E aí, meu querido, eu quero explicar para você, primeiro, assim, quero dividir esse vídeo aqui em algumas partes. A primeira parte, explicar aqui como funciona a estrutura do INSS. A segunda parte é o que aconteceu nessa semana. E a terceira e última parte, propor melhorias aí em relação a essa questão da estrutura do INSS. Já vai curtindo aqui esse vídeo, deixando teu comentário, tá? E já respondendo a seguinte pergunta. Você acha que tem como melhorar a estrutura do INSS? Se sim, explique nos comentários como. Eu quero primeiro começar explicando aqui. O INSS ele faz parte do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que é onde a maioria das pessoas estão estruturadas em suas contribuições previdenciárias. Existe também o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, só que daí se trata de um regime exclusivamente para a previdência privada, tá? O que eu quero explicar aqui para vocês aqui é o seguinte, tá? Como é que funciona primeiro a estrutura do INSS, perdão? A estrutura do INSS nada mais é do que o seguinte, de que as pessoas economicamente ativas, pessoas que trabalham de carteira assinada, pessoas que são MEI, pessoas que possuem empresas e que contribuem todos os meses para o INSS, né, questão de contribuir, né, pagar imposto, porque eu entendo que a palavra certa de contribuição é você fazer algo que você queira fazer, e não que você seja forçado a fazer. A partir do momento que você é forçado a fazer alguma coisa, não entendo que seja como contribuição. Tá? Mas enfim. Então, assim, são essas pessoas economicamente ativas que sustentam o INSS. Então, quando você vê, você CLT, por exemplo, você vê o INSS ser descontado todos os meses da sua folha de pagamento, não é para sua aposentadoria, mas é para você pagar a aposentadoria dos outros. Tá? É para você bancar aquela pessoa que está afastada por questões de saúde, para você bancar aquela pessoa que está com licença maternidade, por exemplo, aquela, assim, e também o aposentado, tá? E também o aposentado. O que eu entendo de problemática nesse sentido, tá? A cada época que passa, a árvore genealógica de sustentabilidade do INSS, ela vai ficando cada vez mais funilizada, desequilibrada, tá? De cima para baixo. Então, ao invés de ela ser assim, ela é dessa forma, está se tornando dessa forma. Por quê? Com o passar dos anos, nós estamos tendo mais idosos do que pessoas economicamente ativas para poder sustentar o INSS. Por isso que, de tempos em tempos, o governo não só... E essa crise de natalidade não é uma crise apenas no Brasil, tá? No mundo inteiro. Por isso que, de tempos em tempos, o governo ele precisa fazer reformas previdenciárias. Houve uma em 2004, houve a recente agora por volta de 2016, 2017, que foi a mais aprofundada, e possivelmente, talvez, teremos uma próxima daqui a 10 anos. Tá? Possivelmente teremos. Por quê? Justamente por isso, nós estamos tendo mais idosos e menos jovens economicamente ativos, para sustentar essa base do INSS. Tá? E, é claro, isso daí se trata de um problema de natalidade. Por quê? Se formos analisar há 40, 50 anos atrás, qual era a média de filhos por família? Você tinha de 5 a 10. E são essas pessoas hoje que são idosas. E qual é a média de filhos por família desde os anos 2000 para cá? Desde o censo de 2000 até o último censo que tivemos. De 2 a 1 filho por família. Então vocês percebem que
a taxa de natalidade ela tem diminuído cada vez mais, e isso vai fazer com que possivelmente o próximo plano previdenciário faça com que as pessoas trabalhem até mais tarde para poder sustentar essa pirâmide invertida. E o que aconteceu essa semana? Essa semana a Polícia Federal ela deflagrou uma operação que envolveu 700 agentes da Polícia Federal nas ruas, onde teve várias apreensões, pessoas que estão sendo acusadas de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, um monte de coisa, tá? Por desvio de 6 bilhões de reais do INSS de 2019 para cá. Tá? O que acontece? Tá? Explicando para vocês aqui, didaticamente, o que acontece. Desde 1991, as empresas elas são legalizadas assim por lei. Existem sindicatos e empresas que podem firmar contratos com pessoas idosas, entende? Por programas de saúde, academia, por plano de saúde, por auxílio funerário. Elas firmam esses convênios com essas pessoas e elas são autorizadas por essas pessoas a descontarem uma porcentagem dos seus serviços oferecidos no INSS da pessoa que contratou, tá? E isso existe desde 91, tá? Operando legalmente. O problema é que de 2019 para cá surgiu muita empresa nesse ramo, principalmente sindicato mequetrefe. Mequetrefe que sentido? Que não tem a estrutura necessária para poder bancar e para poder trabalhar, que entregaram documentos fraudulentos para a Receita Federal, que faltam documentos da sua autorização e da sua capacidade comprovada para a Receita Federal para poder trabalhar. E essas empresas, essas entidades, estão descontando valores dos aposentados sem a autorização dos mesmos. Então são empresas fraudulentas, sindicatos fraudulentos, que estão descontando valores das pessoas sem elas terem autorizado. Em 2016, o desconto total foi de 406 milhões de reais. Em 2019, subiu para um pouco mais de 600 milhões. Em 2019, um pouco mais de 600 milhões de reais. Em 2022, em 2021, 2022 mais ou menos, subiu para 700 e poucos milhões de reais. E em 2023 já saltou para 1 bilhão 300 milhões de reais. Tá? Então assim a gente vê, é claro que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu não vou fazer isso, tá? Mas foi um problema que começou na gestão do governo Bolsonaro e continuou na gestão do governo Lula. Da mesma forma que o orçamento secreto começou na gestão do governo Bolsonaro e o governo Lula está dando continuidade. Então, agora vem a questão de ideia de solução de que poderia colocar. Gente, a estrutura atual do INSS ela é falha. Ela é completamente falha. Porque além de você ter um problema da pirâmide invertida, de que daqui a algum tempo não vai ter uma quantidade de pessoas o suficiente de novo para sustentar essa pirâmide invertida e ter que fazer uma nova reforma previdenciária, nós também colocamos muito dinheiro nas mãos de pessoas que não são qualificáveis para poder administrar o nosso dinheiro. Por isso que, na sua estrutura, eu entendo que o INSS ele é um sistema completamente falho. Porque eu paro para poder pensar, se você trabalha para poder pagar a conta de uma outra pessoa, e é claro, essa pessoa contribuiu a vida inteira para o INSS para ela ter o direito à aposentadoria, por que outra empresa pode ter acesso a esse dinheiro e essa pessoa e você não? Não seria melhor
de que ao invés do sistema da Previdência Social ser de vários, poucos terem que trabalhar para sustentar milhares, por que não muda para que o INSS do trabalhador seja depositado numa previdência privada para ele usar no futuro, do jeito que ele quiser, ao invés de deixar nas mãos de pessoas, de empresas fraudulentas que não usam o dinheiro de forma correta e deixam o cidadão à mercê? O governo está elaborando um plano para poder repor 2 bilhões do que foi perdido, mas da onde que vai tirar? Dos impostos que você paga. Ou seja, você está pagando 2 vezes essa falha. A primeira de descontar o INSS teu todos os meses. E a segunda, através de impostos que você paga de ICMS, de PIS, de COFINS e de um monte de coisa que você paga para poder cobrir esse rombo. Porque o governo não produz nada. Então, se o governo vai ter que cobrir algo que foi roubado, vai cobrir através de impostos que você paga. Então, eu entendo ser mais seguro mudar isso. Porque, por exemplo, por que a pessoa, ao ser contratada, imagine só, você sendo contratado para poder trabalhar numa empresa nova, e essa empresa, né, por ordem do governo, fala assim, ó, tá aqui um papel, ó, pô, você vai escolher onde você vai depositar a sua previdência privada. Você vai escolher onde a gente vai depositar o teu FGTS. Tá? O dinheiro é teu. Você decide onde você vai depositar, onde a gente vai alocar para você, e a INSS vai usar no futuro, tá? Quando você aposentar vai estar tudo lá para você. E o FGTS você pode aí descontar um valor aí quando você precisar, sem ser a sua totalidade, para ter a tua garantia lá, seguro-desemprego rendendo acima da inflação. E o INSS também. O dinheiro tem que ser da pessoa, gente. O dinheiro tem que ser da pessoa. Adam Smith, que é um dos grandes filósofos liberais que eu gosto, ele disse: existem 2 mãos invisíveis, a mão invisível do liberalismo e a mão invisível do Estado Grande. Qual que é a mão invisível do Estado Grande? Tá? A mão invisível do Estado Grande é aquele sujeito que tem acesso a milhões de recursos públicos das pessoas e aí aproveita a mão invisível para roubar. Né? E qual a mão invisível do liberalismo? É o Estado ser menor, cobrar menos impostos, não ser tão regulador, não ser tão asfixiante para as empresas, e com isso elas conseguirem ter fôlego para fazer trabalhos sociais e ajudar no desenvolvimento orgânico da sociedade. Então, meus amigos, a gente está no meio de uma mão invisível corrupta, que tem acesso a bilhões de recursos públicos, de dinheiro que você paga, e essa mão invisível vai lá e rouba o dinheiro que é teu. Então, meus amigos, é isso. Não basta apenas buscarmos arregimentar, endurecer as penas ou o Código Penal. É preciso, de forma eficiente, mudar a estrutura do INSS. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta, se inscreva aqui no meu canal, vai me ajudar bastante, e responda a pergunta que eu fiz lá no começo. Para você, o que deveria ser mudado no regime do INSS? Um grande abraço e até mais.